Estresse é o princípio de tudo, né? Estresse é aquela energia, aquela pressão que começa a se transformar lá pelas tantas em raiva e depois depressão. O estresse é a primeira grande tensão da nossa mente, é o oposto de zen, né? Vamos dizer assim. Ele tem sido abordado como uma doença para ser curada, só que dentro da atmosfera cultura zen, os papos mais além, a própria mente é o estresse. A dita cuja, o processo de pensar é uma tensão, é a primeira tensão, é aí que começa tudo. Você já viu aquela frase, índio trabalha para viver, homem branco vive para trabalhar? Essa frase, ela resume a civilização, né? Todos nós, essencialmente, todo ser humano é um índio. Nós somos filhos da terra, somos filhos do universo, somos índios, ok? Em algum momento, a gente trocou uma filosofia por outra. A gente deixou de trabalhar para viver e nos civilizamos para viver, para trabalhar, certo? Nesse momento, o estresse começou a inseminar a nossa mente. Assim se formou a cultura da nossa civilização. Cada um de nós, nascidos nessa época, nós não tivemos chances sequer de perceber que nós somos filhos da terra. A gente já nasceu aprendendo a viver para trabalhar. A gente não teve escolha. Essa escolha foi nos tirada muito cedo, antes da gente perceber. Então, eu vejo uma civilização. Vocês já viram aqueles vídeos da Natural Geographic acelerados, quando tem um corpo em decomposição de algum animal, vem aqueles fungos, devoram tudo até não sobrar nada? Já viram isso? Para mim, uma civilização é como aquilo ali, só que em tempo acelerado. Todas as civilizações desaparecem quando os insumos acabam. Eu costumo dizer também que a humanidade ela se transformou em baratas que produzem o próprio lixo e comem. Porque se você for no supermercado, você começa a ler os ingredientes que tem nas comidas, é tudo química, tudo produzido em laboratório. Então, nós somos baratas que produzimos o nosso próprio lixo e comemos. Então, assim, a nossa civilização se alastra um pouco mais. Só que, mesmo assim, ela está fadada a acabar porque esse lixo todo, naturalmente, deixa a gente mais fraco. Em nossa cultura, chamam o viver para trabalhar, chamam isso de progresso, né? Só se a gente for barata mesmo, sem nenhuma consciência espiritual. Porque esse progresso está gerando o estresse, está gerando a ansiedade, está gerando a depressão, que a gente já comentou nos outros programas. Então, esse estresse está deixando a gente completamente pirado. Esse progresso, todos nós sabemos, culmina no mercado de armas e de drogas, seja lícito ou seja ilícito, porque esse progresso não está alimentando o que o ser humano tem de melhor a atingir, muito pelo contrário. Tem também a exploração da mão de obra, a ganância do nosso ego, é um fato, né? Então a gente fica fissurado quando a gente ouve dizer que a gente pode ser mais, ganhar mais, ter mais e não sei o quê. E adeus esse papo de filho da terra, adeus esse papo de índio. Então a gente começa a entrar no sistema. Não é assim que acontece? Então as consequências disso são mortais, né? Porque você vive a vida com raiva, com metas neuróticas, sem amor pelo próximo, sem florescimento interior. Esse papo que não dá dinheiro é totalmente descartado, né? Então você não vive direito, você não vive integralmente e também não morre direito, porque é preciso morrer direito. Alô, meus amigos do YouTube, saudações tê-los conosco também. Pessoal que ouve a gente pelo Spotify, saudações. Para não ter estresse, é simples assim, é só não entrar pela porta do estresse. Se torna um vício, né? As pessoas aprendem a se estressar e se comportam desse mesmo jeito sempre.
sempre vai se acumulando uma energia negativa e um belo dia tudo isso explode. Tudo isso explode. O próprio progresso da civilização. A gente vê aqui na nossa cidade, né? Eu já falei dos muros da gelatina, né? O progresso. Legal, show de bola. Só que se esse progresso não sustentar uma consciência humana integral, ele se torna negativo. Então vai lá, que nem aquela música do Raul Seixas, vai lá uma criança com um palito ou com um alfinete, espeta naquele muro ali, explode aquilo ali, porque ali dentro tem muita energia negativa também, muita ganância, muita puxação de saco, muita concorrência, que começa lá na escola, a concorrência. Isso não é saudável. É claro que isso vai culminar em estresse, depressão, ansiedade, morte e nenhum pingo de evolução consciente da humanidade. Mas tudo bem, evolução consciente da humanidade não dá dinheiro, né? Então, se catar, não é assim que se pensa. Então tá, vamos continuar o Cultura Zen, os papos mais além, para resgatar um pouquinho das qualidades mais interiores do ser humano. É bom que sempre algo aconteça, de dentro para fora também. Não só deixar esses malucos devorarem o mundo com sua sede de grana e etc, né? Passando por cima de todo mundo, mas não ter estresse, é só não entrar no estresse. Coisas como o Zen, que não dão dinheiro, estão sendo totalmente descartadas. Então a atitude é simples, a escolha é simples, as consequências são mortais. Se você decide abandonar tudo para correr atrás de um sonho, de uma viagem egóica, né, então você vai viver a vida com metas absurdas, totalmente fora da realidade. Se eu me dedico a despertar o índio que há em mim, falando nesses termos, se eu me dedico a despertar o meu interior, a Terra me acolhe com muita saúde. Agora, se eu me volto contra a Terra e sigo o caminho dos homens civilizados, estresse é certo. Não se pode andar em 2 cavalos ao mesmo tempo, mas há uma harmonia para se encontrar. Imagine a produção caseira de qualquer produto, sabe? Os produtos coloniais, aquela coisa da nona, aquela coisa caseira mesmo. Imagine, os ingredientes são plantados e colhidos no tempo certo, a preparação e a dedicação é com amor total, assim, tudo certo. Isso a gente poderia dizer que é um trabalho indígena, que é um trabalho natural. Agora você imagine uma produção em larga escala. Toda a qualidade se perde, porque tudo é acelerado com química, tudo é feito sob pressão. Vocês não imaginam a pressão que tem nas fábricas, ou imaginam. É coisa de outro mundo, é absurdo. Então, o slogan das marcas é feita com carinho para você, é uma grande mentira. É uma mentira, o mundo civilizado é uma mentira. Não há qualidade nenhuma, nem amor nenhum, porque o plano de fundo é uma doença mental que só cresce. Ganância, estresse, ansiedade e depressão. Em todos os níveis da empresa, da civilização. Então, os termos índio e homem civilizado é o que mais a gente pode usar para identificar, como representar o Zen e a mente. O Zen e o estresse. A ganância, a inveja, essas coisas existem na mente, no ego. Elas são normais, são normais. A civilização, se ela for construída só com base no intelecto, sem nenhum pingo de amor, de naturalidade, lamento. Porque o amor é uma coisa artesanal, indígena, natural. Ele não se fabrica na velocidade, na pressão que a gente está querendo que a vida aconteça. Tem uma história sobre caneca muito legal no Zen, que o cara chegou, um grande intelectual, um grande estudioso, chegou para um mestre Zen e disse: mestre, todo mundo está falando do seu ensinamento e eu ainda não tenho o seu ensinamento, eu quero que o senhor me ensine, por favor. E ele falou um montão de tempo sobre tudo que ele estudou na vida, e o mestre foi servindo chá para ele, numa caneca. O mestre encheu a caneca até transbordar. Aí o cara: ô mestre, tu não é tão sábio assim, tu é louco, tu tá deixando derramar todo o chá aí. E o mestre disse: é assim que está a sua mente hoje, tá derramando. É melhor você ir lá, esvaziar tudo, botar a caneca fora, quebrar e vir aqui vazio, por favor.
cuidado com o conhecimento. Não é por aí, não é isso que a gente quer que aconteça no Zen. A gente tem que se libertar da nossa mente. Outra anedota engraçada é que dizem que a mente desocupada é a oficina do diabo. Por outro lado, a mente vazia, quebrada, desocupada, inexistente, é a própria essência do ser humano. Porque o trabalho ele foi tirado da sua verdadeira essência, que é lá o trabalho para viver, e foi transformado em viver para trabalhar. Esse viver para trabalhar deixa as pessoas muito estressadas, porque quando elas se ocupam demais. Entra aquele papo político também. Como as pessoas não entendem, não fazem uso de expressões humanas e conhecem mais as expressões políticas, elas transformam isso aqui que o Marx falou em política. A mente muito ocupada seria o trabalhador honesto, né? O trabalhador capitalista, que está fazendo o seu trabalho. Por outro lado, se você exagerar nesse lado, você vai se tornar um ganancioso e vai fazer produtos mal feitos e explorar as pessoas. E do outro lado, se você tem a mente pouco ocupada, você vai mais para o socialismo, que é uma essência mais natural, só que, se exagerada, se torna simplesmente vadiagem e uma coisa perturbante para a sociedade. Você tem que ser útil para a sociedade. Então a gente tem que encontrar uma harmonia nisso aqui. A harmonia disso aqui é sair da mente, por favor, desocupe, esvazie a caneca. Por isso que o mestre diz para o cara, venha com a xícara vazia. Não faz sentido a gente se estressar com o barulho de uma cachoeira. Ela é uma cachoeira, certo? Assim mesmo, não tem por que a gente se estressar com o barulho das pessoas idiotas. Elas são só idiotas. Só que a gente se perturba porque a gente está permitindo. As empresas têm psicólogos, né? Mas como assim? Se existe, de um lado, a pressão pela produção em massa, que te deixa doente, estressado. Do outro lado, tem o psicólogo ou a psicologia, que ela vai te empurrar de volta para dentro da fábrica para você viver alegre, satisfeito e acomodado, de pagar tudo calado, sem jamais se aborrecer. Então é pressão dos dois lados. Ninguém ali está trabalhando de fato para você se livrar, e sim para você ficar. Por quê? Porque o trabalho é digno. O trabalho é muito digno. Seja explorado, pague imposto pra caramba, e porque é digno. Então também há o outro lado de você se tornar um perfeito vagabundo inútil contra o sistema, também você está ainda com a caneca cheia. Você está jogando o mesmo jogo. Daí o pessoal trabalha para te empurrar de volta, e daqui para te empurrar de volta você não encontra paz em lugar nenhum enquanto houver a mente cheia. Esse papo de estresse começa, inclusive lá na escola, né, para as crianças. O déficit de atenção, né, déficit. Ou seja, eu entendo assim, está sendo ensinado tanta bobagem que ainda bem que elas não prestam mais atenção. Muita bobagem inútil, que transforma elas e que empurram elas para dentro do mundo do estresse, né? Então é claro que uma criança vai resistir naturalmente a isso tudo. Eu ouvi falar que estão drogando as crianças com tarjas pretas já, para que elas prestem atenção. Que tipo de sociedade é essa que a gente está construindo? É claro que não vai dar certo. Cada dia mais loucura, cada dia mais esquizofrenia. Esquizofrenia é divisão. É divisão. Eu, eles, direita, esquerda, só que essa direita e esquerda está dentro de nós. Aí que está o problema. Nunca vai ser resolvido lá fora. Está dentro de nós. Então o nosso subconsciente está ficando cada vez mais louco. Isso não é progresso. A sociedade ou a civilização é o lixo inconsciente controlando a nossa vida. Citando as regras do jogo, todas as civilizações estão destinadas ao desaparecimento. Toda a sociedade tem como produto principal, eu já falei, drogas e armas. Eles são o destino para todas as pessoas, de uma maneira ou outra, porque elas são válvulas de escape. A guerra ou a alienação.
Os ricos, eles conseguem manter isso tudo em segredo, as suas drogas e as suas armas. Ou eles pagam alguém para ficar lícito, com a ajuda dos políticos, da corrupção, etc. Né? Os pobres não conseguem, então eles acabam, né, sendo realmente bandidos e drogados. Os ricos não, eles conseguem esconder essa situação. Por isso que se luta para ganhar dinheiro, para que você possa usar drogas e armas socialmente aceitas. Então isso com certeza não é progresso, não é saúde psicológica, não é decência, não é dignidade para a humanidade. Então a única rebeldia que eu conheço não é ficar indo de um lado para o outro. A única rebeldia verdadeira é a evolução da consciência humana. A rebeldia é ser zen, cair fora do estresse da sociedade. Só que assim, né? Não confunda as minhas colocações com o papo de política, porque às vezes se confundem. Não sabem se é de direita ou se é de esquerda. O meu papo é consciência. Às vezes você vai para um lado, às vezes para o outro. Contradições a 1000 por hora. Porque você tem que entender os níveis mais profundos da psicologia humana e da não psicologia humana. Pelo menos estar aberto a essas situações. E não sempre formalizar tudo. Colocar tudo na sua devida gaveta. Não existe mais gaveta para taxações. Então, quando você está disposto a sair do sistema de fato, você fica em estresse, né? Trabalhar menos, ganhar menos, ou gerar uma riqueza com uma qualidade diferente, né? A sociedade valoriza muito com dinheiro aqueles que se sujeitam a entrar no seu ritmo louco de produção em massa, né? Esse dinheiro dá acesso a todas as melhores coisas da vida, drogas e armas. E como se diz por aqui, putane foguetone. Viu só que progresso, hein? Putane foguetone. Pois é, né? Pois é, hipocrisia, valeu. Falando em Raul Seixas, cara, vocês sabiam que existem registros de uma cidade na Itália fundada por ninguém mais, ninguém menos que Pitágoras. Desenvolveu, criou, construiu uma cidade que seria documentada a primeira cidade alternativa do Ocidente, lá na Itália. Uma sociedade alternativa, tinha umas 300 pessoas. E o regime de governo ele chamava de cosmocracia, que era o regimento da consciência. Cada um dos habitantes era governado por sua própria consciência, por seu próprio guia interior. Isso é uma utopia. É uma utopia que não tem a ver nem com lado A, nem com lado B. Tem a ver com profundidade de ser. E a gente não pode nunca esquecer essa utopia. Essa coisa de louco, essa coisa de maluco. Porque se a gente esquecer disso, a gente está abrindo mão da nossa própria humanidade, da nossa própria espiritualidade, que é o que a natureza quer. Não vou dizer que é o que o ser humano tem, que os outros não. Não, a natureza evoluiu toda junta, toda sustentando, desde lá dos minerais até os vegetais, os animais, tudo sustenta, tudo como se fosse um braço esticado para o ser humano alcançar as alturas do espiritual. Então, se a gente abrir mão disso, a gente está sendo muito sem vergonha ou muito ignorante. Mas eu entendo que realmente ganhar mais é uma tentação deliciosa de se ouvir, abrir mão de tudo isso por outras coisas mais imediatas, né? Tudo bem, esse tem sido o grande desalento da humanidade desde sua origem. Mas é isso aí, houve a sociedade alternativa do Pitágoras, né? Por que isso não sobrevive entre nós? É claro, a qualidade da consciência, a qualidade da espiritualidade, a qualidade do amor, do natural, do artesanal, daquilo que precisa tempo e dedicação e atenção, tudo isso é muito frágil.
Tudo isso não compete com as qualidades agressivas do mercado, do trabalho, do mercado do ego, do mercado da ganância. A mente animalesca, ela é muito mais forte que esse suspiro divino, vamos dizer assim. Então é claro que é fácil se perder. Ou, resumidamente, é fácil trocar o coração pela mente, né? Então, deixar desse caminho, dessas coisas, para seguir a coisa mais grosseira. Por isso que não se sustenta, e a gente tem que ficar trabalhando isso por aeons e aeons, como dizia Raul. Há muitas inspirações ao estilo de vida mais humano, mas esse estilo de vida humano, como eu disse, não acontecerá por decretos, porque ele se trata de uma gestação natural, um amadurecimento humano dentro de cada um de nós. A meditação é a rebeldia contra o sistema. Não há nenhuma outra rebeldia, que também é um amadurecimento da consciência humana. Senão ela fica sempre aqui, sempre no 1000 por hora, na produção em massa de pensamentos. E a produção de massa de pensamentos é ansiedade, estresse, depressão e, consequentemente, ações nocivas a todos. Eles são fenômenos puramente psicológicos que fazem parte da nossa personalidade. Estresse, raiva, tristeza, estresse, raiva, tristeza. É um círculo vicioso, assim, uma energia que se amontoa e que é usada negativamente, que não é usada para a meditação. É uma concentração de energia com consciência positiva. Isso tudo se transforma, isso tudo vai se transformando. Só de observar, nossa, que energia é essa? Parece relâmpagos, né? A gente viu muitos relâmpagos no céu essa semana. Eles estão dentro de nós, acontecendo essa coisa. Então, você observa dentro de você o que é esse temporal todo, essa tempestade toda. Aonde está acontecendo? E você se desintegra, você se desliga disso, porque a gente se apega muito no nosso ego, a gente acha que vai para o céu ou para o inferno. Imagine só. Aí a gente chega lá no porteiro, quero ouvir a palavra. Ah não, eu estou na casa do próprio. Não, mas tu chega lá no porteiro e você traz um saco cheinho de neuroses. Isso aqui eu fiz, isso aqui me deu muita raiva, daí eu fiz caca, isso aqui eu ajudei a fazer, esse gato aqui eu ajudei, esse cachorro aqui eu ajudei, essa pessoa não ajudei porque eu não gosto de pessoas. Daí cara, é um saco muito pesado, você nem vai conseguir voar até lá. No máximo cair, você vai cair e você vai chegar lá no outro porteiro. Ele também não vai gostar porque ele gosta de tempero bom, não gosta de porcaria não. Então não adianta trazer neurose pro inferno não. Na panela do diabo só tem tempero da mais alta qualidade. Então você está carregando neurose para tudo que é lá, não. Você não vai morrer direito. Lembra que eu falei de morrer direito? Não. Se a gente ficar nisso, a gente vai ficar... Os orientais chamam isso de roda da vida, né? Ou karma, né? Como a palavrinha que hoje é ocidental, né? Não sai da jogada, não vai nem para cima, nem para baixo. Vai ficar sempre ali, até você não perceber que... Opa, isso tudo não é meu, isso tudo é só a vida acontecendo. Eu estou aqui para aprender a lidar com todas essas tempestades, para observar, né? Não para carregar. Vamos ouvir um Raul? Ouro de tolo? Progresso é evolução da consciência humana. O resto é papo furado. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando ela chegar. Ela sempre esteve aí. Eu gosto de incentivar as pessoas a pensarem na morte antes do corpo, não depois. A morte antes do corpo. Ou você sempre teve um corpo vivo? Não, né? Houve uma morte antes. Tá, mas será que era morte mesmo? Os papos mais além. O Zen busca um tipo de morte. Sim, a meditação é um tipo de morte. Tem uma frase muito forte de um sábio que eu li certa vez, que o destino do ser humano é suicídio ou meditação. Eu achei o máximo. Essa afirmação me transformou totalmente. Porque o Zen
é uma busca fora do contexto biológico. Todo esse lance que eu falei de estresse, raiva, tristeza, são fenômenos psicológicos puramente, são naturais, são da existência, né? Então, quando a mente, quando o cérebro morre, apodrece, é aquilo que eu digo, você vai querer trazer essas neuroses para o céu? Não tem como, elas vão ficar por aqui, elas têm essa energia mais densa. Para ficar mais leve, você tem que se desfazer como partícula, você tem que se espalhar pelo universo. Então a alma ganha uma abrangência maior, não individual. Então você busca uma coisa mais ampla do seu ser, naturalmente você vai aos poucos deixar de ser estressado, deixar de estar com raiva. Por quê? Você vai descobrindo um outro parâmetro de riqueza. Então não é que você vai curar, você vai simplesmente abranger a sua atual situação, ampliar os horizontes. Então a alma, ela se separa da mente, você se separa da sociedade, porque a sociedade está na mente, e a mente é uma grande sociedade. Em vida você faz isso, em vida. Você não precisa se matar, você não precisa pirar. A nossa paz interior é a nossa aposentadoria. Com ela você trabalha ou não trabalha, ela não muda, a paz interior não muda, ela que tem que ser alcançada, experimentada. Ela é a própria alma, né? Então, aí sim, aí não tem para ninguém mais vai conseguir te tirar dessa experiência. O estresse, se você olhar de perto, ele é um atrito, A mente é um atrito, o ego, a personalidade é o próprio estresse. Não tem como a mente não ser estressada. É a natureza dela reagir. O cérebro humano, o sistema neurológico, todo ele é reativo. E quando a consciência despertou em nós, a gente percebeu, opa, isso está acontecendo, isso que acontece dentro de nós, esse atrito da nossa mente é o mesmo atrito das nuvens lá no céu que faz os relâmpagos. Mas ainda não sou eu estou olhando para isso. Só que está tão próximo de nós, a nossa cabeça, os nossos pensamentos estão tão próximos, o nosso corpo está tão próximo de nós que parece que sou eu, parece que um dia eu vou morrer. Tem uma membrana ali que separa quem está vendo daquilo que está acontecendo. Isso é a meditação. Inclusive, eu vi dizer essa semana, tem bichos aqui, se fala do urubu, né? Na Índia se fala das cobras. As cobras, quando estão perto de morrer, elas se recolhem, saem lá para um lugarzinho específico e ficam lá enroladinhas e não comem mais e só esperam a morte chegar. Só que não com a boca escancarada, cheia de dentes. Elas vão lá zen e sabem que o seu tempo chegou. Aqui se fala que os urubus, né, eles fazem isso, eles somem no espaço, porque ninguém vê um urubu morto. Águia também. A águia também ela então, voa. Então tem Fico mais alto. Tem essas coisas, né? As culturas de diferentes partes do mundo têm essas elucidações, né? Já o ser humano, às vezes, ele está tão apegado às suas filosofias, às suas ideias, ao seu controle da vida, que se arrastam anos com enfermidades, se segurando por aparelhos. Eu particularmente acho isso doentio. Eu não acho isso saudável. Se você não concorda, tudo bem. Eu acho isso abominável. Meditação e preparação para morrer direito, eu acho mais consciente. Eu também me choquei com muitas coisas na vida. Eu não posso impedir de chocar as pessoas, às vezes, porque é acidental, não é intencional. Mas eu acho que a medicina, que faz parte da civilização, que faz parte daqui, que eles querem ter o dinheiro, eles são muito desumanos. Eu sei que eles pregam que não são, mas os pastores também pregam que são e não são. Temos que ficar atentos, muito ligados nas pessoas que nos cercam, nas coisas que dizem que é, que não é. Olha aí, bom, aí vocês curtem Raul, vocês sabem do que eu estou falando. Tem que se ligar.
Eu vou dar um exemplo prático para nós, para a gente não ficar viajando muito. O negócio é praticidade, pô. Você diz aí que a gente tem que se separar da mente, da personalidade, que a gente tem que testemunhar a vida acontecendo. Isso eu não sei, eu não entendo o que tu tá falando. Tu fala muita viagem. Então tá. Então vamos dar um exemplo prático. Eu só posso dar exemplos da minha própria vida, porque o que acontece? Eu vejo os artistas levantando bandeiras, certo? Hoje a gente vê mais do que nunca, levantando bandeiras, dizendo que estão sendo perseguidos pelo atual governo. É engraçado que a maioria, os pequenos artistas, os artistas do interior, porque o Brasil todo é um interior gigante e bonito, e todo mundo é do interior no Brasil. E esses artistas jamais foram congratulados com nenhum recurso público mega milionário nesses ditos anos de incentivo à cultura que a gente passou, esses anos vigentes. Aquela grana toda ia para algumas poucas pessoas do centro ali, só que mesmo assim bastou a valorização da classe, a ideia da valorização da classe e da cultura foi suficiente para fortalecer o ego dessas pessoas. Tamanho fortalecimento que eles estão defendendo uma coisa da qual nunca fizeram parte de verdade. É engraçado, mas é assim que a mente é, e eles sabem. Eles sabem, por isso eles trabalham a mente. Por isso a gente tem que estar atento, meu amigo, atento. Minha experiência, quando eu tinha 22 anos, eu escrevi o meu primeiro livro e gravei meu primeiro CD. Claro, tudo a facão, né? Tudo em casa, tudo sem noção nenhuma, mas eu fiz. E eu não pensava em mim como artista em nenhum momento, essa palavra nem existia no meu dicionário. Eu só fazia aquilo que eu gostava e eu não tinha ideia ideológica nenhuma nesse sentido. Eu só fazia o que eu gostava. Artista foi um nome que me deram quando descobriram que eu tinha esse livro e esse CD. Me chamaram para apresentar na feira do livro aqui. E um senhor prefeito de Carlos Barbosa me cumprimentou da seguinte maneira: e aí, artista? Aí que eu me liguei, pô, é assim que as pessoas me veem. Eu jamais pensei em mim como artista. Claro que hoje eu uso esse codinome porque é o meu Leandro Zen ou Leandro de família, são codinomes, não são a nossa realidade. São codinomes sociais, são coisas que a gente usa para a vida acontecer, né? Para a gente não se perturbar tanto. Você não vai cruzar com um amigo seu na rua e dizer: aí, consciência, tem o namastê, né? Namastê resume tudo isso. Mas, pô, a gente se chama pelo nome convencional. O que você faz? Eu sou artista. Tá? Ok. Mas o que acontece? Não há envolvimento psicológico, não há uma bandeira que eu estou levantando quanto a isso. Se amanhã depois isso não for mais considerado, tudo bem. Nem o próprio rock é uma bandeira que eu levanto. Eu não levanto bandeira nenhuma, quero dizer, psicologicamente apegado a nada, ou ao mínimo possível. E vai cortando. O exercício é esse, vai se desapegando. Porque se você se apegar, de algum modo ou de outro, esse é o calcanhar de Aquiles que a sociedade, que a civilização, que os abutres vão usar para beliscar os seus pés enquanto você dorme. Então, liberdade e rebeldia, liberdade é você não se apegar psicologicamente a absolutamente nada, nenhum título, que é justamente o oposto do que a civilização tenta fazer. A civilização tenta fortificar cada vez mais o nosso ego, não é? O nosso ego e os nossos títulos. Artista, presidente, inclusive títulos de uma situação mais emocional e familiar, também são títulos, meros títulos perigosos e que são usados sim pelos abutres da sociedade.
Esse é o único sentido da paz interior, da liberdade. Essa compreensão de que você não precisa se envolver nessas coisas todas. Só é o que é e pronto. É uma carapaça, é uma armadura para você sobreviver no oceano de oxigênio que a gente vive hoje. Mas a nossa realidade... Eu sempre tive uma visão assim, bem estranha, que eu sou um mergulhador, que estou coletando corais e florzinhas no fundo do mar. E aí um belo dia eu vou levar essas flores para um outro lugar. Entendo a vida assim desde criança, é uma viagem minha. Agora, falaste em dinheiro, meu amigo, fica difícil se livrar, né? Ah, dinheiro. Quanto eu vou te pagar para você se prender a esse título, né? Então nós vamos trabalhando para acumular dinheiro e depois que a gente tiver muito dinheiro, a gente vai ficar em paz. E a tensão se tornou a energia que move o motor do nosso trabalhar, do nosso fazer, essa tensão, essa loucura. Estamos criando riqueza material e uma pobreza emocional para nós e para os nossos próximos ao mesmo tempo. Você destruiu sua saúde, você destruiu sua sensibilidade, sua sensitividade. Você adiou tudo que é bom na vida para depois, que um dia que você ficar rico. E a pessoa que é obcecada por dinheiro ignora essas coisas de alma, né? E quando percebe, não tem mais tempo. Ali que a curva da falência te pega pelo pé. Mais uma vez citando o nosso mestre Zen, Raul Seixas. É um professor Zen, sim, Raul. Um movimento de Zen, um movimento de meditação é fundamental para os nossos dias, ou a civilização mais uma vez cairá. Não precisa haver renúncia da riqueza, não é nada disso. Apenas um acréscimo de outras dimensões da vida. Porque a base rica, material, deve servir para florescimento da consciência humana. Se não o for, nós seremos baratas eternamente produzindo e comendo nosso próprio lixo, sem jamais evoluir. Essencialmente, nós não somos fazedores, nós somos observadores. E a liberdade verdadeira não está em falar tudo que eu penso assim, eu preciso falar porque ninguém me dá voz. Não. A liberdade é escutar de uma maneira tão profunda que absolutamente nenhum ruído vai te perturbar. Nem a cachoeira, nem os idiotas, nem as antas, nem os leões. Sacaram o que é liberdade? Interior, cara. Interior. Tá entendendo? A partir dessa liberdade interior, dessa paz, tudo que você vier a falar vai ser uma pequena perturbação, um pequeno florescimento e não uma reação absurda, louca, constante, né? Você vai estar relaxado, zen stress mesmo. Então, é essa sacação que eu quero deixar no final desse programa. Viva direito e morra direito.